Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Vamos então retomar o nosso estudo sobre a história da Igreja e a história da Igreja na França, especialmente a França, onde nosso último encontro acabamos com a Revolução Francesa. Terminou realmente com a queda de Napoleão em 1814, a volta do Papa para Roma. Então, este período estava superado, mas, evidentemente, as ideias que foram espalhadas durante a Revolução Francesa se espalharam não só pela Europa, não só no Estado Pontifício, mas em todo o mundo. Essas coisas repercutem em todo o mundo. Nós podemos falar agora a partir dali, a partir de 1814, sobretudo com o Congresso de Viena, quando cada país recebeu de volta todas aquelas propriedades que tinham sido subtraídas durante a Revolução Francesa, especialmente pelas invasões da França. Agora, o pensamento do Papa mais ou menos era este. Com a queda de Napoleão, a volta do Papa para Roma, então agora acabou, fechou-se o parênteses. Tudo volta como era antes de 1789, menos aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados. Pensava-se que era possível imaginar que tudo tivesse sido como um sonho. Aqueles exílios dos papas, do Papa Pio VI, depois do Papa Pio VII, as invasões do Estado Pontifício, os saques de Roma, os saqueadores da França dentro do Vaticano em Roma. Parecia fechar o parênteses, agora começa tudo de novo. Mas, evidentemente, um erro histórico, porque o processo da história caminha e é irreversível. Evidente, a hierarquia da Igreja fazia um juízo negativo sobre a Revolução Francesa. Achava que tudo isso tinha sido absolutamente negativo. Achava que tudo isso era apenas fruto do demônio, da ação do diabo no meio dos homens. Mas nós sabemos que muitas dessas ideias vinham há muito tempo já, solidificando posições e estourando de um momento para outro, especialmente a ideia de democracia e de liberdade. Conseguem agora ver que parecia que nada fosse positivo. A Igreja achou assim que eram uns 25 anos perdidos na história. Mas nós sabemos que muito daquilo que aconteceu ao longo da Revolução Francesa teve repercussão positiva dali para frente. Tomamos só um caso, o caso da vida religiosa feminina. A vida religiosa feminina, até a Revolução Francesa, era destinada à vida contemplativa. Não se podia imaginar uma religiosa, uma mulher, trabalhando nas frentes da sociedade, em escola, em hospital ou na ação social. Mas durante a Revolução Francesa, elas foram obrigadas a assumir postos de controle nestas áreas. E a partir da Revolução Francesa, vamos ter o surgimento de muitas novas congregações, exatamente de irmãs que se envolvem no mundo do trabalho, no mundo com muita competência, assumem postos de relevância na vida, na educação, na saúde e na assistência social. Do ponto de vista religioso, trata-se agora de renovar e de retomar a sociedade oficialmente cristã, assim como era antes da Revolução Francesa. Evidente que o Papa imediatamente pensa, então, retirar de circulação os livros proibidos. Achava-se que tudo aquilo que aconteceu era por causa dos livros proibidos.
e que eram, evidentemente, muito lidos. Então ele faz de novo uma coleção, uma grande lista de livros proibidos. Buscava-se então, num primeiro momento, uma pastoral de coação. Para tudo deveriam exigir o bilhete de confissão. Então, para matricular uma criança na escola, deveria exigir o bilhete de confissão, que pai e mãe tivessem confessado durante a quaresma, durante a Semana Santa, para ingresso na escola católica, curso universitário, até para conseguir emprego. Era necessário trazer o famoso bilhete de confissão. Além disso, pensa-se que agora pode-se controlar tudo de novo. Proíbem vender carne na sexta-feira, porque a sexta-feira era o dia de abstinência. Em toda a Europa, também no Estado Pontifício. Então, pensa, proibir bebida alcoólica à noite, fechar os bares e restaurantes à noite, para que não se vendesse bebida alcoólica. O Papa pensou que podia mandar dessa forma colocar leis, mas nada mais resolve. Isso já não é mais o tema. Estamos em outra época. E o Papa e o Gonçalves, a princípio, não se deram conta disso. Então, dentro desta linha, o Papa começa a condenar a iluminação pública, porque agora já temos aos poucos iluminação pública. O Papa começa a condenar a estrada de ferro, porque a estrada de ferro tinha sido também trazido para a Europa e, sobretudo, trazido para o Estado Pontifício durante o período da Revolução Francesa. E com a estrada de ferro se deslocavam, sobretudo, mercadorias. Tudo que antes era feito com os burros, agora é feito pela estrada de ferro. O Papa achou que isso era avançar demais, que agora estavam todos esses asnos desempregados e assim por diante. Durante a Revolução Francesa tinha crescido muito a ideia de jardim da infância, a escola para as crianças, a primeira infância. O Papa era contra. O Papa achou que não, que a criança pequena precisa ficar na saia da mãe, precisa ficar ao redor da mãe, não se pode aprovar essas ideias novas que vêm da modernidade. E quando o Papa Pio VII fala em modernidade, ele chama tudo isso como fruto da Revolução Francesa. O Papa vai ter que compreender que isso faz parte, a história caminhou. E agora estamos numa nova época. A partir de 1820, o Papa vai se dando conta de que ele estava enganado. E ele e o seu secretário de Estado estavam se enganando. Realmente a história tinha caminhado. E é preciso aceitar tudo isso. Então nós vamos ter agora um momento em que a Igreja reconhece que temos que modificar nosso pensamento. Por isso, há também nesta hora um grande esforço de renovação. Em primeiro lugar, reforma das antigas ordens. Sabe-se que em 1814 nós vamos ter a restauração da Companhia de Jesus. Em pouco tempo, a Companhia de Jesus, os jesuítas, voltam ao antigo esplendor. Desde 1772, a congregação estava supressa. Mas, na Rússia, onde a bula papal não entrou, lá continuaram existindo jesuítas. Mas no resto do mundo, não havia jesuíta de 72 até 1814. E agora, com todas as forças que estavam na Rússia, voltam e podem simplesmente restaurar a companhia, e ela volta com um grande esplendor. Em pouco tempo, ela volta a ter o mesmo esplendor que tinha antes, especialmente no trabalho em favor das missões. Um fato relevante desta época é o nascimento de muitas novas ordens, masculinas como femininas, especialmente na vida ativa. É o tempo, por exemplo, de Marcelino Champagnat, que funda a Escola Católica, a Escola
de Maria, os maristas, forma com os professores, escolas, rede de escolas em toda parte. Mas muitas outras congregações assumem ou a escola, ou a saúde, ou a assistência social e fundam congregações para esse trabalho. É o tempo em que se lança a mulher na vida consagrada ativa. Aparecem muitas congregações paralelas, especialmente para acolher os pobres. Nas grandes cidades como Viena, Roma, Paris, Berlim, em toda parte surgem novas congregações de vida ativa, onde essas mulheres se consagram e trabalham em favor de uma civilização melhor, mais cristã, mais humana, e o desenvolvimento da criança, do adolescente e dos jovens. Então, realmente é um tempo em que nós vamos ter muitas mudanças positivas na igreja. E, finalmente, é o tempo das missões populares. É a grande obra da recristianização, especialmente nos países de língua alemã, onde algumas congregações assumem essa causa e passam de diocese em diocese, de paróquia em paróquia, fazendo semanas missionárias, pregando, renovando os antigos dogmas, renovando a presença da igreja e levando o povo a uma nova consciência cristã, sobretudo diante da moral, diante de temas como a castidade, diante de temas como a vivência cristã em comunidade. Tudo isso vai fazer florescer uma igreja que nasce das cinzas da Revolução Francesa e que vai se espalhar não só na Europa, mas vai também ter repercussão no Novo Mundo. É isso que nós deixamos para a próxima vez, quando nós vamos continuar. Hoje nós paramos aqui com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.